Agora, diretamente do Estúdio 2, no CDT da Anhanguera, mais uma atração do SBT. Classificação livre. Nós estamos preparando aqui para fazer um show de jazz, né? Vou pedir para fazer lá no Bourbon Street, a gente fazer 2 fins de semana. Opa. O único problema é o Derico, que já veio me perguntar, escuta, mas vai ser pago? Vai ter bolado? Já perguntou. Estamos começando mais um Jô Soares 11:30. Escuta, quem continua fumando aqui no cesteiro? Eu. Quem foi? Você? Graças a Deus. Você, quem mais? Também. Ninguém. Também. Você sabe, estão fazendo uma enquete porque eu tenho uma notícia para os fumantes. Tem uma empresa austríaca de tabaco que vai lançar no mercado um cigarro aromático que anula o cheiro do tabaco que fica no ar. Entre os vários odores, os fumantes poderão escolher entre um cigarro com cheiro de lavanda, almíscar, rosas, alfazema. Legal, né? O jeito fuma, depois dá uma baforada de alfazema, pronto, fica tudo limpo. Irritados com a concorrência, tem alguns perfumistas que estão querendo lançar um perfume com cheiro de cigarro. Que cheiro gostoso. O que é isso? Continental sem filtro. O fumante se odoriza com cigarro e passa a fumar perfume. Também é bom. Cigarrinho gostoso. O que é? Chanel. Na Costa Rica foi realizado o primeiro assalto à missa de que se tem notícia no mundo. Pode. O ladrão entrou armado na igreja de Dorado, perto de San Juan, e passou a sacolinha exigindo joias e dinheiro dos fiéis. Na hora da coleta, ele ainda... Não, eu sou respeitoso, espero a hora na coleta. Por favor, o relógio, por favor, o Rolex aqui dentro, por favor. A carteirita da senhora, os brincos também podem estar aqui. Dizem que o único que já estava de mãos para cima, antes do ladrão mandar, era o Cristo. Estava em cima do altar já com o braço assim, né? Agora, atenção, cientistas da Universidade de Londres acabam de inventar um spray contra o mau humor. Isso é genial, né? O jeito neurastênico, mal-humorado, a partir de agora pode melhorar com uma dose de spray de bom humor. É ótimo para ser usado contra chefes mal-humorados. A moça chega no emprego, dá bom dia, o chefe, bom dia. Oi, meu amor, tudo bem? Que dia lindo. Já fica de bom humor. Parece que é perigoso só usar esse spray em pessoas bem-humoradas. Por exemplo, se você jogar um spray desse no Bira, mata o velho. Não para mais. Bom, no programa de hoje, vocês vão ver um pesquisador e uma professora que se divertem fazendo alpinismo. Já subiram no Monte Everest. Salvaram a vida de um português. Estão aqui Paulo Coelho e Helena Coelho. Vão ver também um médico que escreveu um livro analisando o sexo na Bíblia, Dr. Jaime Langman. E está aqui um compositor de 67 anos que está lançando o seu primeiro CD, Fernando Jesus. Aí, Fernando.
E eu volto depois dos comerciais. Um beijo do Gordo. Uou! Começando mais um Jô Soares, 11h30. Olha aí o sexteto, vamos lá. Boa noite. Eu fiz o sinal aqui, o maestro não viu que ele estava preocupado olhando ali embaixo. Né? Muito bom. Só mesmo quem parou aqui foi o Derico, o Camurça, o Chiquinho. É porque é o apelido do Bira, não sei se vocês sabem, que ele é uma pessoa tão delicada, tão gentil com os outros. É um diplomata, tanto que apelidaram ele de o Camurça. Beleza? Gente, boa noite. Vamos começar lendo aqui o nosso e-mail. Cadê, onde é que tá? Tem aqui um correio enviado por Xande e Dinho de Itabirito, Minas Gerais. Feto Jô. Tá bom. Vimos por meio desta lhe fazer uma pergunta importantíssima e de interesse de toda a população brasileira. Você, por ser uma bola, já participou de alguma Copa? Já. Eu participei, eu fui lá. Eu fiquei sentado ali no estádio, ao lado da sua avó, que estava sentadinha ali. Aí tem um e-mail enviado por Luiz. Jô, sabe o que a campainha da porta disse pro dedo? Vocês sabem o que a campainha da porta disse pro dedo? Vocês estão todos tão bonitinhos, de camiseta assim. Olha só. E tem dois de chapéu ali de mexicano lá no fundo. O que é aquilo? Uau, tá bonito. Dá pra ver lá o chapéu deles de mexicano? Ah, agora dá até pra ver. Olha aí. Cabeça do Chico. Vocês são da onde? Atibaia! Uau! Eles são de Atibaia! Mas ninguém me respondeu o que a campainha da porta disse pro dedo. Você sabe? É isso. Se me apertar, eu grito. Ganhou o pessoal da Série A! Agora traz a banheira, o sabonete, para ver qual é a equipe que vai ganhar. Eles salvaram a vida do primeiro português a escalar o Everest. Eu não sei nem se ele chegou ao topo ou não chegou. Eu vou começar com Paulo e Helena Coelho. Peraí. Vocês são casados? Sim. Maravilha. E vocês chegaram ao topo do Everest? Nós não. Chega mais juntinho de mim aqui, Helena. Claro. Não chegaram ao topo? Nós não. E o português? Chegou. Chegou ao topo? Como é que foi essa salvada do português, esse salvamento do português? Bom, o João, ele tinha o mesmo projeto que nós dois. Chegar ao cume do Everest sem usar oxigênio suplementar. Mas é possível isso? É. Desde 1978, quando Messner, que foi o primeiro a chegar ao cume sem oxigênio, provou que é possível, e daí, em termos de alpinismo, se alguém consegue, os outros devem tentar fazer daqui para frente. Me explica uma coisa, a altitude do Everest é a altitude de voo de cruzeiro
de Boeing 747, não é? Sim. E se num Boeing 747 voando naquela altitude tiver um problema qualquer e a pessoa não usar máscara de oxigênio, a pessoa vai para o brejo. Claro, porque ela foi muito rapidamente para essa altitude, né? Agora, no alpinismo, você tem toda uma forma de ir se aclimatando com ela. É diferente. Se você for de uma vez, você não aguenta. Em alguns minutos, você vai acabar desmaiando e pode ter esse problema sério. Mas se você vai num processo de aclimatação, você consegue chegar lá sem oxigênio. Vocês já eram alpinistas há quanto tempo, quando tentaram fazer o Everest? Há uns 25 anos. Já, vocês são casados há quanto tempo? 22. 22. Há 20. E vocês se conheceram já fazendo alpinismo? Sim, eu fui fazer um curso de alpinismo. Eu estava na universidade e o Paulo era instrutor do curso. A velha história do professor e aluna. Que beleza. Aí pegou essa moça bonita e disse, vamos escalar os cumes mais altos do mundo. E você... é uma barra, né? Essa subida pro Everest é uma barra. Agora, você disse que desde quando que o pessoal escala consegue fazer sem... Desde 1978, quando o Messner, que é um dos grandes alpinistas do mundo, um austríaco, ele fez e provou que isso era possível. Ele já subiu no Everest quantas vezes, o Messner? Ele subiu duas vezes. Ele subiu a primeira vez com o Peter Haberle e depois ele subiu em solitário. Sem oxigênio Sem suplementar. usar oxigênio suplementar. Ah, mas aí é uma vantagem. Você em solitário, você mente também, né? É ótimo. Não, eu fui, voltei, nada de suplementar. E os outros que se danem. Não, sempre tem forma de se verificar. E mas antes do Messner, né? Os primeiros... Quem foi o primeiro homem a escalar o Everest? A subir, botar a bandeirinha lá em cima? Foi o Hillary, em 1953. Só em junto 53? com o Tenzin Norgay, que é um Sherpa, né, do Nepal. E eles usaram oxigênio suplementar. Mas essa é uma discussão que vem desde o início do século, com o Mallory e Irvine, em 1924. O Mallory achava que era possível. Naquela época havia uma discussão de que era possível escalar sem oxigênio. Mas o Mallory não chegou nunca ao topo? Não se sabe. O mistério continua. Por que Esse ano, porque... Ele dizia que tinha chegado? Não. Eles morreram e não se sabe. O que aconteceu foi o seguinte, o Mallory e o Irvine... Eles não voltaram? Eles foram vistos muito próximo do cume. E aí o tempo fechou e eles não voltaram. Eles faleceram e nunca tinha se encontrado, ninguém tinha encontrado o corpo de nenhum dos dois. Esse ano houve uma expedição inglesa, patrocinada pela BBC de Londres, para tentar localizar o corpo de um dos dois. E tentar ver se localizava a máquina fotográfica deles, que aí se eles foram para o cume, deveria ter uma foto de cume. E não encontraram nada? Encontraram o corpo, mas não encontraram a máquina. Encontraram o corpo do Mallory. Só que o Irvine era o assistente dele, né? E a gente tem a impressão de que a máquina deveria estar com o Irvine, que seria quem carrega o peso, né? O assistente é quem? E aí, no caso, quem é que carrega o peso? É o Paulo ou é você? Ele e eu. A Vocês divisão é perfeita, feita na balança. A gente não tem muita ideia do que é complicado chegar no cume do Everest, né? São quantas pessoas já conseguiram efetivamente ir e voltar? Menos do que 1.000 pessoas. Menos do que 1.000 pessoas. Agora, sem oxigênio, umas 60. E desses, há uns 10 que morreram na volta. Isso aqui é terrível, né? E dos que chegaram ao cume com oxigênio, também há aqueles que morreram na volta. O que leva a pessoa a querer subir montanha e chegar lá, descer? Eu gostaria de entender. Eu compreendo tudo. Eu sou muito aberto. Amanhã, se essa cadeira disser bom dia, Jô, eu digo bom dia, cadeira. Nada me surpreende. Mas qual é o impulso de vocês? Cheguei. E agora? Agora volto. O que é esse desafio? Olha assim, primeiro é praticar um esporte que está em contato com uma natureza pouco tocada, né? Isso acho que é uma das coisas que leva as pessoas para a montanha. Mas se você andar em volta dela, também. Também, Monte Kailas no Tibete é uma montanha sagrada e o pessoal só faz a peregrinação. Ela é proibido subir, né, nela, então você só anda em volta. Também é bonito. Mas eu acho que tem aquela curiosidade do ser humano, né, de ir lá no horizonte, ver o que tem do outro lado. Eu acho que ele está um pouco ligado. Mas isso de avião também se vê. Por enquanto, mas não tem aquela parte sua do esforço de subir, de se ralar lá no meio, de falar assim, puxa, eu podia estar em casa vendo o Jô, eu estou aqui. É diferente. Mas então há um certo masoquismo nisso, não?
Não. Em nenhum momento você fala, seja sincera comigo, Helena. Em nenhum momento você não pensou, o que eu tô fazendo aqui? Não. Em nenhum momento? Nenhum momento. E você, Paulo, não teve nenhum momento de arrependimento? Também não. É um prazer muito grande, uma alegria muito boa. Um prazer muito grande. Sem dúvida. O lugar é fantástico. Sim, mas e o sofrimento que é... Porque é sofrido. Dói. Não mas dói? Valoriza mais. Alpinismo dói. Dói. Mas uma corrida valoriza também. mais. Valoriza mais. Mas você se sente mais realizado quando você batalha mais pelas coisas. Ah, sim. Sobretudo para chegar no cume e voltar. Aí... É verdade. O português. O que aconteceu com o português? Então, o português, ele é um alpinista muito forte. E tinha Ele já tinha subido? Já tinha ido? Não. Era a terceira vez que nós nos encontrávamos no Everest com o mesmo projeto e ele também não havia chegado ao cume. É sempre no verão, né? Na primavera. Na primavera? Verão é o único período que ninguém sobe porque é a época das monções, então chove muito, lá em cima neva muito, então é impraticável. Perfeito. Impraticável, Okay. Mas na primavera é a melhor temporada. No inverno é impraticável também? Não, dá pra há subir. pessoas que sobem, não é impraticável, mas é mais Porque difícil. lá é inverno sempre, lá em cima, né? Então, né? Tá, é sempre a temperatura bem baixa, mas Quando eu estava na Suíça, nós passávamos os invernos em Zermatt, onde a gente fazia esportes de inverno, hóquei no gelo, esqui e tal. E uma vez estavam lá, 3 ingleses subiram o Matterhorn e caíram. E exatamente porque eles subiram no inverno. Tá. E que o Matterhorn parece que no inverno é muito difícil de subir. Muito mais difícil. Muito mais difícil de subir. No verão parece que é bico, né? Isso. Vocês já subiram lá no verão? Já foram no Matterhorn? Não. Fomos só visitar, mas ainda não subimos. Vocês querem mesmo a brabeza mesmo, né? Bom, mas vamos lá pro português. Voltemos para o João. E o que aconteceu? Ele subiu, nessa temporada, no período que nós estivemos lá, havia pouco período de tempo bom mesmo para uma subida. Teve uma janela no começo de maio, janela que nós dizemos são um dia, 2 de tempo bom. Uma janela no início de maio e depois teve essa que eles subiram. Ele, junto com o Pascal Debruet, um belga, que morreu na descida, né? Os dois subiram. Esporte agradável, você sobe, bom, na descida, vai. Mas a gente morre também atravessando a rua ou leva uns tiros aqui na cidade também. É verdade. Esporte ruim é você viver na cidade também. Não, é verdade. O percentual é que ainda é um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Mas aí eles chegaram ao cume. O João chegou um pouco mais cedo, 2 da tarde. O Pascal chegou por volta de 4 da tarde. E eles já desceram tarde. 4 horas já é tardíssimo para descer? É tarde. E aí? E eles começaram a descer, pegaram a noite para descer para o acampamento de 8.300 metros de altitude. E nessa descida eles se atrasaram muito, não chegaram naquela noite, nesse acampamento. O João chegou no dia seguinte, quase por volta do meio-dia, e aí ele percebeu que o Pascal não tinha descido. Ele conseguiu um tubo de oxigênio para emergência, voltou para procurar, tentou procurar o Pascal, e nós todos usamos rádio na montanha, né? Nós que estávamos a 7.000 metros de altitude nesse momento, outros que estavam a 6.400, do mundo inteiro, todo mundo se comunicando, tentando demovê-lo da ideia de subir, porque sabia que era mais desgaste, né? Quase que impossível para ele. Era sobre-humano, ele já estava extremamente desgastado. Já era segundo dia, segunda noite que ele já estava sem acima dormir, de 8.300. Bom, mas ele, mesmo assim, ele voltou umas 2 horas para procurar o Pascal, ele não encontrou, aí ele começou a descer. E aí ele congelou o nariz? Nessa descida, ele congelou o nariz, as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Vamos mostrar? Vamos mostrar aqui o filme que vocês fizeram? É o Paulo que fez. Paulo é que fez. Aí onde é que é? Esse é Nhinhalan, é a primeira cidade já no Tibete. Abaixa um pouquinho o volume, por favor. Ok. Isso já é chegar, é um monastério fantástico, tem uma muralha que sobe o morro. Até lá em cima tem as ruínas do monastério antigo. Se eu conseguir subir até ali em cima, para mim já estava legal. Nesse caminho, a população me ofereceu uma farinha de cevada, que é chamada tsampa. É um alimento importante para eles. Aí o acampamento base do Everest é 5.200. Isso aí é o barulho do vento, né? Barulho do vento. E nessa altura também qualquer coisa vocês comem, né? Se der sampa, banho, qualquer... Bom, come. O que aparecer, a gente come. Aí o Pascal Debruet, que é o belga de 29 anos. Que morreu, né? Morreu.
Ele já... Esse é o João português. Saindo do Nós banho. montamos um pseudo-banho no campo base. Bom, aí nós estamos subindo para a parede do Colo Norte, a 7.000 metros de altitude. Aí ainda não, né? Nós estamos subindo. Aí eu subindo a parede. Parede toda congelada, né? Ela estava com trechos bem com gelo duro Aí tá mesmo. nevando, dá para perceber. O cume do Everest lá em cima, junto das nuvenzinhas. Paula que está filmando isso? Paulo. Nessa parede que o Pascal caiu, ele estava lá em cima na aresta. Bom, é uma Ele campanha- caiu? Caiu. Por quê? Na descida. Ele estava descendo meio mal e caiu. Olha ele com o nariz congelado, olha, preto. As mãos congeladas. Ele perdeu o nariz? O nariz é possível de plástico. O nariz é o que menos, assim, nos preocupa, porque isso, com enxerto, plástica, ok. Com enxerto plástico, ok? Fica tudo bem, não tem problemas maiores. Mas ele perdeu mais coisa. O que nos preocupava realmente era a mão. Aí está já a 6.400, que é o acampamento base avançado, nós Ele chamamos perdeu as mãos, as pontas dos as dedos. pontas dos dedos. As duas falanges de cada dedo da mão direita e uma falange de cada dedo da mão esquerda. E dos pés, não. Perdeu também Perdeu alguma coisa. alguma coisa. Tem um grande alpinista francês, que foi até ministro dos esportes há muitos anos, que também ele não tinha os dedos dos pés. E é o que dá o equilíbrio na pessoa, né? Então ele tinha que andar com sapatos especiais e com bengala. Vamos mostrar agora um trecho do filme Morte no Everest, que também é um relato sobre uma experiência autêntica. A mesma coisa, olha aí, né? Sim. Nariz congelado. E isso é um caso, aliás, estranhíssimo, porque esse aí foi dado por morto, né? E de repente no dia seguinte ele acordou e conseguiu chegar no acampamento sozinho. Sim. Mas perdeu os dedos de uma mão e as pontas dos dedos da outra e o nariz. Também perdeu. Esse é um caso impressionante de amor, de vida, né? De sobrevivente. Esse é um caso extraordinário, né? Nossa. Agora, eu me lembro que se comentava muito, eu não sei até que ponto isso como é que se faz e a partir de que ponto pode se fazer isso, que quando a pessoa chega com princípio de congelamento e tal, não pode botar a mão em água quente, tem que ser em água geladíssima, né? Que dói, que é um horror. Como é que é a prática? É isso mesmo? Exatamente. Você tem que subir numa temperatura lentamente até por volta de 40 graus. Por volta da temperatura. Até volta da temperatura do corpo. O problema é que você, quando congelou, você parou a circulação sanguínea nos capilares, principalmente em extremidade de dedo, de ponta de pé e tal. E quando está preto, já não tem mais recuperação, né? Pode haver. Às vezes pode haver, porque o organismo humano é algo fantástico, né? Se você teve um congelamento mais superficial, não atingiu o osso, não atingiu o osso, não atingiu o miolo do dedo, é possível recuperação. Sim, Era essa a esperança que a gente tinha no caso do João. Mas não foi possível. Mas quando fica preto, já é quase um sinal de gangrena também ali, né? Quase um sinal, mas a gente já viu casos, né? A gente mesmo, nós já tivemos esse dedo roxinho e está inteiro. Não, roxo. Sem enxerto. Roxo. Mas preto? Era bem próximo, mas está inteiro ainda. Paulo teve já um congelamento de 2º grau na ponta aqui também. Tudo bem. Soltou que nem um dedal. E soltou todo, ficou muito duro, soltou. Soltou o quê? A pele. A pele, toda a parte inteira. superficial. Sai como se fosse um pedaço, mas o dedo ficou Um dedal. inteiro. Mas... Existem tratamentos especializados, tratamentos adequados para tentar Mas evitar começa, isso. a primeira medida é o negócio da água fria, e aí vai esquentando a temperatura. Isso. E quando põe a mão, dói, que é um horror. Então, porque o organismo está tentando bombear sangue novamente para aqueles pontos. E aqueles capilares estavam todos entupidos. Bloqueados. Então, naquela tentativa de abrir, que começa a machucar internamente, inclusive. Agora, 7.000 metros de altitude, nós tentamos dar para ele, assim, só líquido quente. Demos até uma aspirina, uma coisa assim, que é um vasodilatador simples. Porque havia um médico a 6.400. Então, quando nós o baixamos a 6.400, lá ele ficou aos cuidados médicos. Que deu medicamento. Ele não vai escalar nunca mais nada. Não sei, é capaz, né? Espero que ele escale. A gente falou, Você espera para ele congelar mais um pouco. Não, você não ficou muito bem congelado, vamos voltar lá. Jô, ele era um alpinista profissional, ele trabalhava como guia de montanha nos Alpes, né? Não lá no Himalaia, mas nos Alpes.
enfim, era a vida dele, eu não sei se... A montanha cobra, né? Montanha cobra, o menor erro, a menor... A montanha não tem desculpa. E a menor empáfia, né? O cara dizer, não, eu vou... Tem que saber a hora de parar e voltar, não tem? Esse é o contrato que nós temos. Nós não temos obrigação... Eu e o Paulo, nós sempre falamos, não temos obrigação de chegar no cume, mas nós temos obrigação de saber a hora de voltar. Porque até agora tem funcionado, né? Então... Aqui nesse... Aliás, é um livro impressionante, vocês devem ter lido, né? Aqui do Monte Everest. Né? Bom, é o negócio do cara que não sabe a hora de voltar. Ele quer chegar, o voltar não interessa, né? Aí, de repente, o cara chega lá às 4 horas, já não dá mais para ele voltar. Tarde. Né? Tarde porque vai pegar à noite, ainda pegaram tempestade e tal. Quanto tempo leva para ir de baixo até em cima, no Everest? Bom, se quantos dias? Você chegou ao acampamento base a 5.200, você chega de jipe, caminhão, a tudo isso. Esse eu quero ir um dia. Claro. Pelo lado do Tibete, né? Sim. Agora, você tem que fazer um processo de aclimatação. O que é essa aclimatação? É acostumar seu corpo à altitude, ao ar rarefeito, né? E esse processo leva, em média, tem variações de acordo com cada um, 15 dias, tá? Vamos colocar umas 2 semanas. Para você ficar aí nesse acampamento 15 dias. Você fica nesse acampamento, mas não parado, sentado na barraca. Você faz incursões. Você vai a 5.800, vai a 6.100, vai e volta, né? Você vai e volta para dormir no campo de 5.200. Depois de uns 15 dias, você já começa a sua aproximação para 6.400, que é um acampamento base avançado. Lá ainda chegam iaques, são os animais, né, de carga. Eles levam a sua carga para lá. A partir daí, não. Aí, a partir daí, você que leva a sua carga, ou você contrata carregadores, ou você próprio leva a sua. Nós temos essa proposta, nós levamos a nossa. E não usamos oxigênio e nem guia, né? É uma coisa mais independente. A partir de 6.400, você faz algumas viagens a 7.000 metros, onde é o Colo Norte, que a gente chama, e aí monta um acampamento, você transporta tudo que você vai usar para um ataque ao cume, você leva para esse acampamento. Você faz um trabalho de formiguinha, você não consegue carregar tudo de uma vez só, então você tem que fazer várias viagens. Vai e volta. A 7.000 metros, aí há um diferencial, que é o seguinte, as pessoas que vão escalar usando oxigênio suplementar, elas têm uma diferença de estratégia em relação a quem não vai. Por quê? Eles vão montando acampamentos e dormindo a 7.500, a 7.900, a 8.300, para depois de 8.300 fazer o ataque ao cume. Nós que vamos sem oxigênio, nós saímos de 7.000. Por quê? Como nós estamos sem oxigênio suplementar, nós temos que dormir o menos possível nessa altitude, para cima, né? Então, nós saímos de 7.000, vamos a 8.300, montamos uma barraca e fazemos um bivac de altitude, onde a gente só prepara a água, né, que nós precisamos pelo menos 2 litros de líquido por dia lá, né? Preparamos a água e à noite, tipo 10, meia-noite, já saímos para o ataque ao cume. Chega no outro dia, meio-dia, 2 da tarde, no ataque ao cume, você fica meia horinha, depende do tempo no cume, e aí começa a descer. Então, aí nisso, se você considerar só o ataque ao cume, vai depender. Sem oxigênio são 36 horas. Para o cume e começar a voltar. Direto. Trabalhando direto, sem dormida. Tem que ser assim. Direto. Com oxigênio depende da estratégia de quem estiver montando, né? Agora, se uma pessoa chega no cume tarde, né, como aconteceu às 4 horas, os caras chegaram lá no filme e no caso do português também. Também, foram os Não dois dá para passar a noite lá? Dá. É possível passar. Dessa vez tinha um Sherpa, um nepalês, fazendo uma sobrevivência no cume. Ele ficou, acho que 23 horas. Ele queria passar um dia inteiro. Mas isso já é um extremo, é uma coisa apenas para bater um recorde. Não, mas não é melhor você passar a noite e voltar de manhã cedo? Não. O melhor é você baixar o quanto você puder. Não, sim, mas quando você chega nesse extremo, que já são 5 horas da tarde, que você sabe que não vai descer, não é melhor tem passar que descer ao máximo. Não, quem vai para poder dormir lá em cima, você teria que fazer toda uma estratégia para se preparar para poder dormir lá em cima, levar material para te dar condição de poder suportar o frio e o vento que você possa ter que enfrentar lá em cima. Não é a situação normal de quem está subindo. Você está numa zona de morte, né? O seu organismo já não tem recuperação nessa Quando é que vocês voltam? Assim que a gente puder. Assim que ou juntarmos dinheiro para isso, ou até se tiver algum patrocínio em algum momento, porque até agora temos ido por nós, né? E os tibetanos sobem fácil lá, não? Os guias? Os tibetanos sobem, não muito fácil, se bem que havia uma expedição de tibetanos e eles estavam muito bem. Agora, os Sherpas, eles sobem fácil.
Facilmente. Facilmente? Facilmente. Os Tiram de Sherpas letra? Tiram de letra. Não é Se bem que totalmente como de eles letra. estão Eles têm- Não, eu digo trabalhando... em relação... Eles levam vantagem em relação ao ocidental. Claro. Porque eles já estão acostumados a viver nasceram a lá, moraram. 4 mil, 5 mil metros de altitude. Então, eles têm todo esse trabalho de moram lá. aclimatação Eles já têm Eles já têm as naturalmente. hemoglobinas certinhas, tudo em ordem, para subir rápido. Bom, eu conversei aqui com esses dois malucos que adoram subir o Everest. Parabéns a vocês. Espero que um dia vocês cheguem lá. Obrigada. Mas me prometam que só subam com a certeza de poder voltar, pelo amor de Deus. Tá? Sem dúvida, esse é o nosso contrato. Paulo e Helena Coelho, muito obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente volta. Temos aqui uma piada enviada por Eduardo para o nosso e-mail. Chita acordou de uma cirurgia de vasectomia e o médico falou para ele: meu amigo, tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Bom, então me dá uma boa. A operação foi um sucesso. A vasectomia, nunca mais você vai ter filhos. Ótimo. E a ruim? A ruim é o seguinte, é que em vez de vasectomia, a gente se atrapalhou aqui e fez uma mudança de sexo. Meu Deus, mudança de sexo quer dizer que nunca mais eu vou ter um pinto entre as pernas? Claro que vai, só que não vai ser o seu. Que absurdo isso, gente. Que absurdo. Hein, Camussa, não é um absurdo? O que você estava bulindo no meu trompete enquanto eu estava aqui entrevistando? Estava admirando a beleza e o prateado. Muito bem. Belíssimo instrumento. Tá bom, Veludo, vamos em frente aqui. Ele é porteiro das casas noturnas do Rio de Janeiro, está lançando um CD, olha aqui o CD dele. É o cantor e compositor Fernando de Jesus. É pra cá. Aquela moça bonita que está sentada bem atrás de você, veio com você? É a produtora, entendeu? E também faz parte do vocal. Olha. É minha filha. Ela. É sua filha? É. Parabéns, Jana, que moça bonita. E a outra moça que está sentada do lado? A do lado direito? Tá do lado esquerdo. Esquerdo ou direito? Essa é a Meire, que também é vocalista também. E do lado direito também? É a Dirce Pérez, que é vocalista e também produtora executiva. Quer dizer que veio a turma toda. Realmente, conforme você gosta. Ô, Fernando, você está lançando o primeiro CD que chama Já Mandei Fazer o Rango. As músicas são suas? São, sim. Todas as 13 músicas são minhas. Você está com que idade, desculpando essa minha indiscrição aqui? Eu estou com 67 anos. E antes de entrar para a carreira artística, você está com... É o primeiro CD que você está lançando? É o primeiro. Você era porteiro de casas noturnas no Rio de Janeiro? Pô, eu já fui, já até lhe servi. A mim não. A mim não me ponha nisso. Já, sim. Claro que já. Aonde? No Batô, no Flag? No 706 Restaurante Mário. Inclusive, eu servia você de uma moda, de um modo um pouco diferente. Você ia buscar seu almoço lá, no Restaurante Mário, tá lembrado? Tô. Então, eu estava na porta. E você me entregava? Aí, eu ia lá na cozinha, aí você me dava um recado. Qual recado você me dava? Você? Isso eu não sei. Eu quero com bastante molho. Eu acho que não era eu isso, cara. Eu não gosto de molho, não gosto de molho. Mas naquele tempo, acho que você gostava. Eu gostava com bastante molho. Bastante pode ser. Você me pedia assim. No Batô, e no tempo do Batô, você nunca me viu no Batô? Já, no Batô também. Quando eu ia dançar no Batô. No Flag também? No Flag foi pouco tempo que eu tive lá e naturalmente a gente não nessa cruzou. Época não cruzamos não. E o Number One? Também. Você foi porteiro do Number One? Foi também, Como é que era a frequência do Number One? O Number One é o seguinte, foi uma das boates, mas assim, era uma vitrine de música.
De lá saiu Djavan, de lá saiu a Alcione, de lá saiu e outros cantores também. E tinha também uma banda chamada Dom Salvador, que hoje eles estão nos Estados Unidos, que era uma das bandas mais respeitadas na época. Agora, era um lugar meio malocado, assim, tanto que o pessoal dizia que o number one é o lugar ideal para você ir com a number two. É verdade isso? Não, era mais ou menos isso, porque era um ambiente chique. E que, você sabe como é que é, o sujeito que é malandro, ele leva uma mulher a um ambiente chique, ela fica toda melosa, né? É mesmo? Eu acho que é. Bom, você que sabe. Você hoje está trabalhando aonde? Eu hoje estou trabalhando no Mistura Fina. Vou fazer outra pergunta indiscreta aqui. Quanto é que você tira de gorjeta como porteiro? Ô, Jô, essa coisa de gorjeta... Não, diga, ministro Pedro Malandro, responda, por favor. Inclusive, eu não sei por que ele falou que o futuro, não sei o que é aquele papo, coisa e tal, aquele dia que ele teve aqui, mas a gorjeta está extinta, entende? É uma coisa que não está existindo mais. A gorjeta está extinta? É mesmo? Qual foi a maior gorjeta que você recebeu? Eu acho que foi $100. $100? Quem foi que deu? No bom tempo. Foi um porto-riquenho. Bêbado? Não, mais ou menos. Não estava tanto assim que ele... Mais ou menos, Porque a boate sabe como é que é, né? Você sabe que o Frank Sinatra dava gorjetas altíssimas, né? Uma vez ele entrou numa boate, saiu da boate e perguntou pro porteiro assim: qual foi a maior gorjeta que você já recebeu? O cara falou: foi $100, seu Frank. Aí ele pegou e deu $200. Pronto, agora a maior gorjeta que você recebeu é essa aqui, $200. Muito obrigado, seu Frank. Aí ele deu um passo, voltou e disse assim: quem foi que te deu essa gorjeta anterior de $100? Foi o senhor, seu Frank. Foi o senhor também. Quer dizer, ele bateu o próprio recorde. Você já deu canja nos lugares onde você... Deu canja no Mistura Fina, por exemplo? O primeiro lugar que eu dei canja, até inclusive a história desse CD, parte desse princípio, foi no próprio Mistura Fina. Foi lá no Mistura Fina? Tem uma banda que não sei se você conhece, que são os Copacabana. Sei, claro. Uns garotos alegres, uns monstros muito... Então um dia foram fazer um show lá e disse assim: olha, na próxima vez você vai subir o palco com a gente. E eu esfriei, eu digo, bom, é isso mesmo que eu quero. Porque eu fui na noite realmente querendo encontrar um gancho para acontecer na música. E fiquei 35 anos sem o gancho. Mas chegou. Chegou, Então acontece o seguinte, aí um dia eles foram fazer o show, o Ronaldo e o Celcinho, aí disse assim para mim: vai ser o dia hoje. Eu digo, tá legal. Mas eu encarei aquela pedra, eu digo, a plateia, a casa cheia, né, em cima. Modéstia à parte, Mistura Fina, quando tem bons shows, vai muita gente. Aí eu aceitei, eu digo, não quero saber, eu vou lá. Aí sem ensaio, sem nada, entendeu? E eles também são músicos de qualidade, porque senão eu ia dar uma tropeçada ali. Então eu fui lá e levei, inclusive, essa música aí. Por isso que essa música tem história. Já mandei fazer o rango. Aí o Celcinho, Fernando de Jesus, boa praça, tal, fez aquela coisa toda, a plateia cheia, pai, todo mundo, palma pra ele, aquela coisa toda. Aí eu entrei. Aí ele já entrou o bandão, eu só disse pra ele o tom, né? A única coisa a referência que ele teve foi o tom da música. Aí eu cheguei, já mandei fazer o rango pra comer no feriado, uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. E o slogan é esse. Então, o refrão é esse. Então, quando eu acabei de cantar, João, modéstia à parte, a plateia me aplaudiu de pé. E uma plateia requintada, hein? Que maravilha. E o que você vai cantar na canja hoje? É esse mesmo? O rango? É o rango. Mas então eu quero que você cante. Tá aqui uma caixinha de fósforo, que eu sei que é o seu instrumento preferido. Tá aqui a caixinha de fósforo. Tem uma música também chamada Bacalhau da Vizinha. Como é que é o Bacalhau da Vizinha? Hein? Eu vou mostrar aqui. Vamos ver o Bacalhau da Vizinha. Você quer que eu cante todo ou só dá um... Não,
Não, vai indo. Vai. A minha vizinha faz na cozinha saborear-te. Como é gostoso comer tranquilo seu bacalhau. Ela leva ao fogo na caçarola e mexe, mexe. Esta carne boa que vem curtida em água e sal. Bota cebola e coentro pra temperar. Vai salpicando o molho bem devagar. Leva ao forno e deixa dourar. Este bacalhau gostoso que só a vizinha sabe preparar. Este bacalhau gostoso que só a vizinha sabe preparar. Grande! Obrigado. Grande, Fernando! Obrigado. Que maravilha isso. Aqui tem uma também que chama O Filme do Gago. É sua também? É também. Como é que é o filme do Gago? Dá uma palhinha pra gente. Pode? Foi. Com todo prazer, meu amigo Então, vamos lá. Vamos lá. Fui ao cinema com minha patroa. Na fila da frente sentou um casal. Pior é que eu demorei a sacar que o sujeito era gago e cara de pau. Gesticulando falava pra moça que mais que assim, mais que assim, que mais que assim, mais que assim, que este fifi o meu já vi. Que mais que assim, que eu não quero mais ver o que já assisti. Minha patroa muito injuriada gritou que o filme não podia ver. Reclamei com o cara e ele respondeu que isto é problema seu, que o problema é de você. Eu nada posso fazer. A minha sorte foi quando na tela o curta-metragem chegava ao fim. O mocinho valente matou o bandido. Todo faroeste termina assim. E o gago babando, pulando, gritava que pirimpim, que pirimpim, que pirimpim, que pirimpim. O filme do gago chegava ao fim. Obrigado. Grande! As músicas, todas as músicas são suas, Fernando? São, é perfeito. E tem uma participação do Luiz Melodia? É no Repique do Surdo, que é uma música que eu tenho um grande orgulho dele ter, e agradeço muito a ele, dele ter aceitado a fazer parte desse CD. Que mando um abraço para ele sempre onde eu estou, e que deu mais ênfase no trabalho, deu mais coisas, que ele é um grande compositor. Verdade. E cantor e também... Agora, tem um aqui que se chama Capataz do Trânsito. O que quer dizer Capataz do Trânsito? O Capataz do Trânsito é uma palavra assim, meia mística, porque o Capataz do Trânsito é todo aquele processo que provoca um acidente. Aquele processo é que eu digo que é o próprio capataz do trânsito. Canta um trechinho pra gente ouvir como é que é isso. Eu vou pedir pra vocês não baterem o ritmo, que aí a gente perde a palavra aqui, tá? Perde o texto. Motorista no volante, você tem que se ligar, que o perigo quando chegar, não avisa hora nem lugar. Olha o velocímetro, preste atenção, use o cinto de segurança e não trafegue em contramão. Se segurar na pista quando o asfalto estiver molhado, evitar o acidente, tem que tomar cuidado, não guiar embriagado para não se atrapalhar. Ter cuidado com o pedestre quando ele atravessar. Se ligar na madrugada, na estrada, no sinal.
para não bater de frente, que o choque pode ser fatal. Todo mundo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Novamente. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Motorista no volante, você tem que se ligar, que o perigo quando chega não avisa hora nem lugar. Olha o velocímetro, preste atenção, use o cinto de segurança e não trafegue em contramão. Bom, eu conversei aqui com o Fernando de Jesus, que está lançando aqui o seu primeiro CD. Já mandei fazer o rango, que é a música que ele vai cantar hoje na Canja do Jô. Fernando, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta. Jô, muito obrigado. Foi um prazer para mim. Jô. Ele analisou o sexo da Bíblia a Woody Allen. Eu vou começar com o médico Jaime Landman. Por favor. Eu queria saber o seguinte, Jaime, está aqui o seu livro, Sexo e Judaísmo, pela editora da UERJ, tá? Por que você, professor emérito, resolveu escrever sobre sexo e judaísmo? Você acha que as duas coisas estão muito ligadas? Acho. É? Acho porque o judaísmo, desde a Bíblia, foi muito aberto em relação ao sexo. Admitia tudo no sexo, chamava atenção sobre certas deformações no sexo, tem um código sexual muito aberto, muito livre. Não tem aquela coisa assim até um pouco judaico-cristã também, do crime e castigo, da punição pelo fato mas pelo no cristianismo, sexo? No cristianismo tem. Mas o negócio do trabalho, como é? Da expulsão do paraíso e tal, não é ligado ao sexo? Não, no judaísmo não. Não? Não, no judaísmo a expulsão é ligada à desobediência, à determinação de Deus de não comer da árvore da sabedoria. Quer dizer, Agora, no judaísmo não, há uma abertura completa em relação ao sexo. A diferença entre o judaísmo e o cristianismo é justamente essa. Quer dizer que o judaísmo liberou geral. O judaísmo é muito mais liberal, ou foi muito mais liberal desde a Bíblia até os dias de hoje. Agora, essa obsessão pelo sexo que aparece muito nos filmes do genial Woody Allen, isso é uma verdade? Isso é uma verdade, porque espelha uma parte da cultura judaica nos Estados Unidos. Começou com Philip Roth, naquele livro O Complexo de Portnoy, e continuou em algumas produções artísticas dos Estados Unidos, em que o judeu é obcecado pelo sexo, mas ao mesmo tempo sente remorsos porque ele acha que só pode ter relações com a mulher judia. Quando ele tem relações fora da comunidade, então dá aquela obsessão que você viu até no último filme do Woody Allen. É verdade. Se desconectando o Henry, né? O Harry, como é? Desconectando, em inglês é Desconstructing Harry, né? Isso, desconstruindo Harry. Para os judeus, Deus tem sexo?
Para os judeus, em geral, Deus não tem forma corpórea. Pois é. Quer dizer, Deus, se ele tivesse uma Mas tem forma... características femininas, digamos? Tem muitas características femininas. O judeu veste Adão e Eva no paraíso quando eles estão nus. O judeu fornece comida, que é uma característica feminina aos judeus quando eles têm fome no deserto. O judeu fornece água aos que têm sede, também no deserto. E o judeu, você conhece o Isaías, né? Você estudou Bíblia, né? E o Isaías, falando em nome de Deus, ou falando como se ele fosse transmitindo a voz de Deus, ele diz que ele se sente como uma mulher no trabalho de parto. Além disso, em muitos trechos da Bíblia, o Deus é chamado de Shaddai. Sabe o que quer dizer Shaddai? Não. Shaddai em hebraico quer dizer seios ou mamas. Então seria o Deus das mamas, que é relacionado a uma figura dos canaítas, que eram vizinhos dos judeus. Os canaítas tinham uma deusa de mamas enormes, chamada Ashera. E dizem então que quando o pessoal passou do politeísmo, onde tinha deusas mulheres, para o monoteísmo, onde só tem um deus masculino, Deus considerado masculino, eles incorporaram essas características femininas. Agora, e a história de Lilith, por exemplo? A história de Lilith é muito gozada, porque todo mundo pensa ou acha que a primeira mulher do Adão foi a Eva. Mas, na realidade, quando Deus criou o Adão, ele criou logo uma outra mulher, também da argila, a mesma terra, e essa outra mulher era Lilith. Mas aí, quando ele viu a Lilith, ele disse assim: eu tenho que te dominar, você é minha subordinada, foi criada para mim. E a Lilith disse: não, eu não sou tua subordinada, eu fui criada pelo mesmo Deus, pelo mesmo material, eu tenho os mesmos direitos, eu não vou ficar debaixo de você não, eu vou ficar em cima. Aí o Adão exigiu que ela ficasse embaixo, quis bater nela, aí ela fugiu. Quando ela fugiu, Deus disse assim para ele: olha, vou mandar buscá-la. Aí Deus mandou o anjo Gabriel, outros anjos, buscar a Lilith, mas a Lilith disse que não voltava. E aí, então, de castigo, ele transformou ela em bruxa. Essa é uma das versões. A outra versão é que quando a Lilith foi formada, Deus esqueceu de fazer o cérebro. Então, bom, isso são tudo lendas, né? Sim. E aí ele tirou um pedaço de argila do meio das coxas da Lilith e botou na cabeça. E ela então virou ninfomaníaca. E começou a atazanar o Adão. E o Adão não aguentava mais. Não dava conta. Não dava conta. Ela é ligada sempre ao sensual, é ligada a Lilith, é ligada ao lado... Isso. Um pouco à sombra também, né? Aí ele não tinha o que fazer com a Lilith, mandou a Lilith para o inferno para ela casar com Satã, com o diabo. E a criação, como é que é a história? Por que Deus decidiu fazer Eva da costela de Adão? Bom, ele não sabia como é que ia fazer a Eva. Então ele tinha que fazer a Eva de uma das partes do Adão. Ele disse assim: eu não vou fazer a Eva da cabeça do Adão, porque a Eva vai ficar muito orgulhosa. Não vou fazer a Eva dos olhos do Adão, porque a Eva vai ficar muito curiosa. E eu não vou fazer a Eva da boca do Adão, porque a Eva e as outras mulheres que vão se seguir vai ser muito bisbilhoteira. Eu não vou fazer a Eva do coração do Adão, porque ela vai ficar muito ciumenta. Não vou fazer da mão do Adão, porque vai querer meter a mão em tudo. E não vou fazer das pernas do Adão, porque ela vai começar a andar por aí e não sei o que vai acontecer. Aí ele resolveu fazer de uma parte inerte do corpo, que foi a costela. Mas apesar dele ter feito a mulher da costela, ela continua orgulhosa, continua ciumenta, continua com todas essas qualidades que ele queria evitar. Não adiantou nada. Você sabe que a religião judia, apesar de ser machista, ela sempre colocou a mulher num pedestal muito alto. Mas também como uma forma de machismo, não é não? Não. Colocou. Ela, por exemplo, ela diz
que depois da destruição do templo, Deus não aceita mais as rezas dos homens. O que Deus aceita são as lágrimas. E como a mulher verte muito mais lágrimas, então a mulher verte mais. É preciso tratar muito bem das mulheres. Em que momento aparece o incesto na Bíblia? Logo no começo, logo com Caim. O Caim casou e teve um filho, Enoque. Com quem que ele casou se só tinha... Com a Eva. Com Adão e Eva. claro. Depois vem o incesto do Lote, uma série de incestos. Bom, e adultério? Adultério, você sabe a história do adultério? O adultério é proibido por um dos 10 mandamentos. Isso. E o Moisés, quando desceu com as tábuas da lei, ele disse para o povo reunido ali: tem 2 notícias a dar a vocês, uma boa e uma má. Ele disse assim: qual é a boa? Ele disse: a boa é que ele reduziu os 613 mandamentos em 10. E qual é a má? Não consegui convencer Deus a tirar o adultério da proibição dos 10 mandamentos. E tem também uma história de Ruth e Naomi, que você separa no livro. Naomi. Qual é a história das duas? As duas são... É um episódio que também só fala em mulheres e só ressalta as mulheres. E você acha que há algum lesbianismo nesse episódio? Não, as lésbicas procuram na Bíblia figuras bíblicas que elas possam usar como referência. Sim. E a Naomi era a sogra da Ruth. Era a sogra da Ruth. As duas eram de religiões diferentes, e sogra e nora, em geral, não se dão muito bem. Entretanto, a Ruth, diz a Bíblia, que grudou em Naomi. Tá aqui, tem aqui até. Grudou em Naomi. E no início da Bíblia, quando nasceu a Eva, ela também grudou em Adão. Então as lésbicas... Quer dizer que grudou quer dizer transar. Transar. Vou grudar contigo hoje, é? Não, o negócio pode ser melhor, viu? Porque você sabe que na Bíblia não tem a palavra sexo. Não tem a palavra... não tem a palavra relação sexual. Não, tem conheceu, então, né? Fulano conheceu fulano que conheceu. Então, em vez de dizer que é grudar, disse assim: quero conhecer você. Pois é. Muito mais delicado, né? Conheceu. Agora, onde é que está o grudou aqui? Deixa eu ver. Onde é que aparece? Meu Deus, eu tinha até marcado. Lá no livro dá a referência. Dá a referência? Dá, mas aí tem que procurar. Também tem que procurar no livro, que também não está. Mas é mais fácil olhar aqui, porque eu já estou aqui com a Ruth. Noemi, sua sogra, disse: minha filha, é de buscar descanso, não sei o quê, bababá. Eu sei que tem algum lugar aqui que não tem deixado. Usa a palavra grudou mesmo? Usa a palavra grudou. Grudou em hebraico, né? Sim. Está, não sei o quê. Bom, eu não vou achar isso aqui, mas enfim. Eu não sei que também a tradução, porque as traduções Agora bíblicas... depois, Boaz casa-se com Ruth, né? Casa com Ruth, mas o Boaz é um velho... Mas as duas continuam grudadas ali, porque o Boaz é bem velhinho, né? Continuam grudadas, inclusive porque a população da cidade onde a Naomi voltou diz que a Ruth teve um filho, mas diz que o filho é da Naomi. O filho é da Naomi? Não, o filho é da Ruth, mas é como se fosse... Não, eu sei, mas digo, é como se fosse da Naomi. É a única... juntas. A única referência a esse tipo de grudação que tem na Bíblia é esse aqui, da Ruth com a Naomi, não? Não, eu já disse a você, a outra referência do grudar é lá em cima. Mas eu estou falando em relação de mulher com mulher. Mulher, só essa. Mulher com mulher. Inclusive, o lesbianismo não é pecado na religião judia. Não é pecado? Não. Mas o homossexualismo é? O homossexualismo masculino, há os que acham que é um pecado mortal, merece matar, né, os dois, apedrejar, e outros acham que é uma abominação. Quer dizer, abominação é como comer carne de porco. Sim. Quer dizer, o sujeito não, mas de comer o carne de porco é tão grave quanto comer o outro. Não. Comer o outro é que é tão grave quanto comer carne de porco. Mas além disso... Mas o que era pecado mesmo era transar com animais, né? Isso era considerado... E transar o homem com homem também é pecado. O que não pode discriminar é o homossexual.
mas sim o ato homossexual. Ah, o ato, sim. E qual é a análise que você fez do Cântico dos Cânticos? Eu transcrevi completamente o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é um poema erótico, né? Um dos grandes poemas eróticos. E Salomão era muito mulherengo, né? Salomão tinha 1000 mulheres, tinha 700 mulheres oficiais e 300 concubinas. Mas existe um mistério em relação ao Salomão. Por quê? Na religião judia tem uma coisa que se chama oná. Chama? Oná. Oná. Oná quer dizer o homem é obrigado a satisfazer a mulher. Quer dizer, não deve ter relações só para ter filhos. Ele é obrigado, inclusive o homem é obrigado a ter relações com mulher que não pode ter filho, ou com a mulher depois da menopausa. Bom, então ele é obrigado a satisfazer todas as mulheres. Aí a gente pergunta como é que ele conseguiu satisfazer as 1000 mulheres dele. 1000, sendo que 700 no oficial e 300 no paralelo. 300 no paralelo. 1000 Além disso, mulheres. aquele gostou mais, que parece que é ligado ao Cântico dos Cânticos, é a Sulamita, né? Que é descendente da Etiópia, né? Que ela levou 3 anos para vê-lo e era escura, né? E a Rainha de Sabá? Dizem, a Rainha de Sabá. A Sulamita. É a Sulamita. Você sabe por que dizem, qual é o segredo do Salomão? Não. Que o Salomão, ele mandava os escravos, os empregados, correrem atrás da mulher no harém, saíam correndo, pegavam a mulher e traziam ela correndo para ele. E aí ele passava a noite e transava. Mandava correr e pegar outra, transava. Correr e pegar outra, cansava e tal. E transava. Aí perguntaram para ele, mas o Majestade podia explicar por que o senhor faz isso? Ele falou, porque transar não cansa. O que cansa é correr atrás das mulheres. Mas você sabe que tem um sujeito na Bíblia que ultrapassou o Salomão? Quando os judeus estavam no deserto, quer dizer, antes de chegar à Terra Santa, tem um sujeito chamado Zimri, que era da tribo do Simão. E esse sujeito, durante uma farra lá que os judeus fizeram muitas farras lá no deserto, esse sujeito conheceu a filha do rei dos midianitas, chamada Cobze. E num dia, diz o Talmud, teve 424 relações com ela. Um pouco de exagero do Talmud, né? Não, porque outros sábios do Talmud dizem que foi exagero dos que deram 424, que foram só 60. 60 tudo bem, 60 tá legal. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Jaime Landsman, que está lançando Sexo e Judaísmo, pela editora da UERJ. Ô Jaime, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E nós vamos terminar o programa de hoje, conforme prometido, ouvindo na canja do Jô o Fernando de Jesus cantando Já Mandei Fazer um Rango. A todos vocês aqui, muito obrigado. A vocês em casa, muitíssimo obrigado. Beijo do Gordo, boa noite. A canja do Jô. Obrigado. Já mandei fazer o rango pra comer no feriado, uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Vai ter batuque com bandeira e violão,
Vai ter samba de terreiro, tudo batidinho na palma da mão. E na virada vai ter prosa e dobrado, é o samba do sapatinho, você está convidado. Já mandei fazer o rango, eu já mandei pra comer no feriado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. vai do jeito que puder, você vai acontecer. Aproveite a maré, que o couro vai comer. Eu já mandei fazer um rango, eu já mandei pra comer no feriado. uma sopa de cebola E uma panelada de cabrito assado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Já mandei fazer o rango pra comer no feriado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Já mandei fazer o rango pra comer no feriado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Já mandei fazer o rango pra comer no feriado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. Uma sopa de cebola e uma panelada de cabrito assado. já mandei fazer um